Meu amado, minha amada, eu trago mais uma mensagem profética da parte de Deus para você. Hoje Deus tocou no meu coração para que eu falasse para vocês sobre a passagem bíblica da cura dos 10 leprosos por Jesus, contida no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Naquele momento, Jesus ia para Jerusalém, junto com os apóstolos. E ao passar pela divisa entre a Galileia e a Samaria, parou num povoado. Nesse povoado, 10 leprosos se dirigiram a Jesus, mas ficaram de uma certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus teve misericórdia deles. E Jesus disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E os 10 se dirigiram aos sacerdotes. No caminho, um percebeu que havia sido curado de lepra, uma doença incurável na época, e voltou para agradecer a Jesus, voltou para louvar a Deus em voz alta e se prostrou diante de Jesus. E Jesus perguntou: não foram 10 que foram curados de lepra? Onde estão os outros 9? E Jesus disse: vá, sua fé o curou. Dessa passagem bíblica, meu irmão, minha irmã, a gente pode extrair alguns ensinamentos. Aqueles 10 leprosos podem ser representados hoje como pessoas que estão em pecado, pessoas que têm a marca do pecado. Naquela época, um leproso, de acordo com a lei, ele era considerado imundo, não poderia viver em sociedade e não poderia se aproximar de uma pessoa que fosse sã. Então, eles precisavam viver em grupos, por isso os 10 leprosos estavam juntos. Eles eram companheiros da mesma dor, do mesmo sofrimento, a mesma desonra, por isso andavam juntos. E foram ao lugar certo. Eles foram a Jesus para serem curados. E Jesus os curou. E curou porque eles tiveram fé e obediência na palavra de Deus. Porque Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Por que Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes? Porque somente os sacerdotes, pela lei da época, poderiam reconhecer que eles estavam curados e que eles poderiam voltar ao convívio das pessoas. Então eles tiveram fé e foram obedientes. E a fé e a obediência dos 10 os curou. Entretanto, meu irmão, apesar de ter recebido a cura de Deus, de terem sido abençoados, os 10, somente um voltou para louvar a Deus, para se prostrar aos pés de Jesus e agradecer. Somente um teve humildade e gratidão para retornar e agradecer ao Senhor? Meu irmão, esse é um ensinamento muito importante. Quantas não foram as vezes, meu irmão, que você, uma pessoa que você conhece, quantos de nós já não, com problemas, com dificuldades, com dores, com sofrimentos, fomos a Deus, clamamos a ajuda de Deus e Deus nos curou de enfermidades, Deus nos limpou do pecado, Deus nos concedeu bênçãos e depois nos afastamos dele, não fomos gratos. Quantos de nós já não fizemos isso, meu irmão, minha irmã? Então, além da fé e obediência, que são coisas muito importantes nessa passagem bíblica, também existe a gratidão. Meu irmão, se você foi curado,
Se você recebeu bênçãos de Deus, seja grato, meu irmão. Louve ao Senhor. Agradeça a Deus na proporção da bênção que você recebeu. Meu irmão, eu não quero ser jamais um daqueles 9 que se foram. Eu quero ser aquele samaritano estrangeiro que voltou e foi grato, agradeceu ao Senhor pelo que recebeu. Que Deus os abençoe abundantemente. Um beijo no coração.